Oi, gente. Hoje eu quero falar de um assunto que tem aparecido nos grupos de constelação, que é os ciúmes nas relações afetivas. O que a gente sabe e o que aparece frequentemente nas constelações é que todo ciumento, ele quer, no fundo, de uma forma inconsciente, acabar com a relação. Ele quer romper com a relação. Ou também ele sente medo de ser abandonado por um parceiro. Esse abandono já é uma informação conhecida por quem tem os ciúmes. Frequentemente aparece que todo ciumento já foi abandonado enquanto criança. Se sentiu abandonado. E é muito importante a gente pensar que a criança, ela se sente abandonada por uma imaturidade neurológica ainda, pelo não entendimento sobre o tempo. O que pode levar uma criança a sentir o abandono, por exemplo, é uma mãe que precisa trabalhar enquanto a criança ainda é muito pequena, principalmente antes dos 3 anos de idade, que a criança ainda não tem essa noção de tempo precisa, né? Então, quando a criança é deixada na escola, o sentimento que ela tem é: será que a mamãe ou será que o papai virão me buscar? Uma tarde ou um dia na escola, no berçário, não é compreendido como um dia para a criança. Então, isso já gera um sentimento de abandono. Crianças, por exemplo, que perdem os seus pais precocemente, pai ou a mãe, elas já sentem também esse abandono. Então, o relacionamento afetivo, ele também se torna um risco de uma nova perda. E essa nova perda pode ser insuportável, porque vai trazer à tona, primeiro, essa dor, esse conflito original da infância. Então, um adulto extremamente ciumento, ele tá sempre com essa mensagem: eu corro o risco de um novo abandono. E isso pode ser insuportável. Uma outra informação que o ciúmes traz é o que o outro tem, né? O que o outro me traz, que eu também tenho, mas que eu ainda não aceito, que eu ainda não trabalho, ou que a minha família, e eu me incluo nisso, tenho preconceito ainda. Por exemplo, eu tenho ciúmes de uma amiga do meu marido, do meu namorado, por ela ser muito bonita, e eu ainda tenho dificuldade de trabalhar a minha beleza. Por ela ser muito inteligente, e eu acabei, pela minha história, não me trabalhando nesse sentido do conhecimento, do autoconhecimento. Ela é uma boa profissional e eu não pude ser por algum motivo. Ela se veste de forma mais sensual, e eu ainda, as mulheres da minha família ainda não assumem o feminino, não admitem o feminino, tem preconceito ainda com a beleza, porque talvez numa história lá atrás da minha família a beleza tenha causado algum dano, né? Então é muito importante a gente entender de onde vem os ciúmes e qual é a função dos ciúmes na minha família. Porque se eu olho para aquilo que eu não gosto, né, para aquilo que eu me incomodo no outro, é porque aquilo também vive em mim em algum momento, ou aquilo pertence à história da minha família e ainda não foi muito bem trabalhado, né? Então, a constelação familiar, ela traz isso, ela pode trazer essa informação, ela pode trazer esse novo olhar para aquilo que eu ainda não admito que existe em mim, nas mulheres ou nos homens da minha família, porque eu também posso estar falando de um homem ciumento que não gosta do outro homem porque ele é bem sucedido, ou porque ele já está envolvido em coisas que trazem um olhar mais sensível, o jeito que ele fala,
né? Incomoda o homem. Então, o que o ciúmes traz de informação? Então, a constelação ela tem esse papel também, que é um papel de trazer aquilo que a gente precisa trabalhar em nós, na nossa família, quebrar os preconceitos, porque quando a gente ainda tem um preconceito sobre alguma coisa, um julgamento, a gente é tido, o Bert Hellinger sempre falava isso, aquele que julga, aquele que tem uma moral muito exagerada, né, que olha com muita moralidade, ele se torna também um assassino, porque ele condena. E a constelação traz essa consciência, né, do porquê que a gente tem esse tipo de dificuldade e a gente consegue sair do julgamento e entrar numa aceitação, né, uma aceitação daquilo que eu posso ser, daquilo que o outro realmente é. Trabalhar a história da nossa família que nos faz hoje ter essa postura ainda de muito julgamento. E quando a gente equilibra tudo isso, a gente amplia a consciência nesse sentido, inclui o que precisa, aceita o que precisa, admite o que precisa ainda pra gente e pra nossa família. E as nossas relações podem ser daí pra frente relações extremamente saudáveis. E o ciúmes não vai ter mais lugar, né? Então, que a gente possa sempre crescer nesse sentido de um entendimento. Aquilo que não é bom, aquilo que causa dor, que causa sofrimento, traz uma informação. E olhar para essa informação é de uma liberdade extrema, né? E como é bom ter famílias e ter relacionamentos saudáveis, né? Principalmente quando entram os filhos, porque os filhos, eles sentem muito. A gente muitas vezes acha que as crianças não entendem, mas elas entendem e depois, de alguma forma, elas vão mostrar isso para as famílias, né? Ou com agressividade, ou dando trabalho na escola, ou ficando doentes, que é justamente para mostrar que existe ali na família, no núcleo familiar, algo de ainda errado, que precisa ser trabalhado, que precisa ser cuidado e precisa ser saudável. Então, venha participar de uma constelação, venha colocar a sua dificuldade para que seja entendida, compreendida, ampliada e para que você consiga ter um relacionamento saudável. Até mais!